Doutora Filipa Carvalho Marques, de forma sucinta, pode descrever, para quem nos está a ver e a ouvir, qual é a abordagem que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais tem, transversal a todas as ordens, sobre esta matéria? Muito bem, Senhor Presidente, muito obrigada, muito boa tarde novamente. Bom, eu penso que cumpre explicar aqui dois vetores de atuação do Conselho Nacional das Ordens, que hoje mesmo ainda reunirá para que possamos enviar um ofício que está agora mesmo a ser finalizado ao Senhor Primeiro-Ministro e à sua equipa, que é naturalmente multiministerial, porque estas medidas precisam de uma cooperação entre os vários saberes aqui conjugados. A primeira delas foca-se sobretudo na questão exatamente da desproteção dos sócios gerentes, embora tenha havido aqui uma certa progressividade, enfim, destas medidas, a verdade é que quem é sócio gerente ainda está bastante desprotegido, independentemente do tipo de prestação de serviços, no fundo, a que esteja adstrito. Mas, por outro lado, há outras medidas que não são exatamente do ponto de vista, diríamos, financeiro ou económico, mas são também medidas importantes que vamos endereçar ao Sr. Primeiro-Ministro e que têm a ver com o funcionamento das instituições, não só das ordens profissionais, mas das várias associações, ou coletivos, ou plenários, ou órgãos colegiais. Na verdade, nós temos a necessidade hoje em dia de criar aqui uma medida absolutamente temporária, transitória, que poderá depois refletir eventualmente uma solução de futuro e que tem a ver com, no fundo, a consagração de normas regimentais que permitam, por exemplo, o que estamos a fazer aqui hoje, ou seja, que nos reunamos com plena legitimidade, com plena eficácia jurídica, produzindo todos os efeitos legais que todos nós desejamos, e para isso há um conjunto de medidas que o Conselho Nacional está a cautelar para não só as assembleias e os plenários dos órgãos sociais das ordens profissionais, mas também para um conjunto muito vasto de associações, de organismos coletivos, da sociedade civil organizada. E por último, há também, para além, a parte desta questão muito financeira, muito específica do layoff, e passarei já de seguida a algumas medidas específicas, no fundo a ordem que assessoro diretamente, que é a ordem dos médicos dentistas, mas antes disso dizer também que no seio daquelas que são as medidas transversais do Conselho Nacional das Ordens, é extremamente importante que, relativamente ao confinamento obrigatório e às limitações de deslocação no território nacional, haja de facto uma clarificação do governo sobre a possibilidade de órgãos sociais, de membros de órgãos sociais ou de outras pessoas da sociedade civil que tenham de facto a seu cargo o exercício de funções de âmbito nacional, poderem deslocar-se designadamente nos limites que extravasam os seus concelhos territoriais no plano do território português. Isto é fundamental, caso contrário nós não teremos, diríamos assim, assegurado o exercício pleno das funções de todos os trabalhadores, dos cidadãos e, desde logo, dos membros titulares de cargos, como digo, não só de associações públicas profissionais, mas de todos os órgãos e de todas as associações coletivas. Isto, portanto, parece-nos extremamente importante. Neste ofício, e agora focando-me bastante, em particular, na medicina dentária e na ordem dos médicos dentistas, também seguirá, diríamos, medidas, um conjunto de medidas que são transversais ao próprio Conselho Nacional das Ordens, no sentido de todos os prestadores que são também abrangidos pelo layoff simplificado. Na realidade, o que acontece aqui é que todos os trabalhadores, é nosso entendimento, todos os trabalhadores independentes que prestem serviços num determinado estabelecimento prestador de cuidados de saúde devem, no fundo, ter aqui uma compensação mensal, deverá haver aqui um apoio económico perfeitamente claro e nítido, que solicitamos que seja balizado por uma limitação mínima, que no fundo corresponderá,
e faço aqui notar que estamos sempre a falar numa situação em que as pessoas estão efetivamente em suspensão das suas funções, mas esse apoio financeiro deverá ter um limite mínimo aceitável do salário mínimo nacional e um máximo que corresponderá ou deverá preferencialmente corresponder a 3 vezes o salário mínimo nacional. Por outro lado, também quer o empregador, quer os beneficiários do layoff simplificado, e agora orientando muito para as clínicas de medicina dentária, não só os médicos dentistas que assumem função de diretores clínicos, mas também que assumem a função de empregadores, digamos assim, ou no fundo, no âmbito dos colaboradores da clínica, deverão ficar, e essa é a posição que devemos defender, integralmente isentos de qualquer contribuição para a segurança social enquanto vigorar o estado de suspensão relativamente a toda a atividade da medicina dentária. Relativamente à compensação extraordinária ou esta compensação extraordinária, são medidas que nós esperamos que sejam aprovadas. Claro que toda a nossa proposta será para que elas vigorem retroativamente à data da assinatura do primeiro despacho, ou seja, à data do dia 16 de março, de entrada em vigor deste mesmo despacho. Como os médicos dentistas estão cientes, a Ordem dos Médicos Dentistas trabalhou em parceria estreita com o Governo, designadamente o Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da Economia, conseguindo assim que o despacho fosse prorrogado no passado dia 30, vigorando pelo momento ou pelo período do estado de contingência. E, portanto, diríamos que o Conselho Nacional das Ordens trabalha de mãos dadas, trabalha com denominadores comuns, trabalhamos sempre em aspectos que são absolutamente transversais e, portanto, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a Ordem dos Nutricionistas, a Ordem dos Economistas, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Médicos Veterinários, a Ordem dos Notários, todas as ordens da Justiça fizeram chegar-nos muitos contributos que nós vamos hoje mesmo ultimar num ofício e vamos enviar ao Sr. Primeiro-Ministro, que naturalmente conduz as várias equipas ministeriais que precisam também de conjugar saberes. Nós hoje estamos aqui a conjugar saberes, mas as nossas equipas ministeriais têm apreciado muito e têm recebido bem os nossos contributos, as nossas sugestões que apontam caminhos práticos, pragmáticos, mas que todos eles têm as suas especificidades. E, portanto, eu não podia deixar aqui também, não estou aqui como Presidente da Comissão Executiva do Conselho Nacional, mas não poderia também deixar de dar aqui o testemunho das propostas concretas da Ordem dos Médicos Dentistas para os médicos dentistas, que têm, de facto, uma situação excepcional que, no fundo, tem que proteger quer os doentes, quer os profissionais. E, portanto, com isto, muito sucintamente, depois daremos informação da versão final do ofício, que hoje mesmo seguirá para o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada.